José Ricardo Novaes, poesia a essa altura do campeonato? Pois é, rapaz, eu lembro sempre daquela charge, né? Que uma pessoa diz para outra, e o que a gente faz agora? Aí a outra responde, poesia. Eles odeiam poesia. Quem são eles? Eles... Eu acho que eles somos todos nós, né? Eu acho muito interessante quando eu vejo, às vezes, nos movimentos punks, nos movimentos mais contestadores, que falam, o sistema é foda, o sistema é isso, o sistema é aquilo. Mas quem é o sistema? O sistema somos todos nós, É. né? Então, assim, as pessoas ainda têm essa utopia de uma grande revolução. Mas eu acho que talvez a maior revolução sejam as micro-revoluções. É a revolução que você faz consigo mesmo. É a revolução que você faz no encontro com o outro. Né? Isso. Essas são as grandes revoluções. Essas são as revoluções que importam, talvez. Né? Eu penso. Eu sinto. Né? Mais do que pensar. Enfim, depois de muitos anos sem escrever, na minha juventude eu escrevi um bocado, mas depois de muitos anos sem escrever, eu tive essa provocação maravilhosa que me atravessou numa aula de filosofia do Alter Ives Maciel, né? E eu comecei a escrever na aula dele, que ele me convidou para assistir um grupo de estudo de filosofia que acontecia na casa de minha mãe, Cecília Coimbra. E ele falou, assiste essa aula. E aí eu falei, tá bom. Eu naquele momento já queria estar dando um pouco de autonomia mais pro meu filho, que estava pré-adolescente. E eu falei, vai lá, cara, vai lá, cuida da tua comida, cuida, vai tomar teu banho, daqui a pouco você tem que dormir, deixa eu assistir essa aula aqui. E foi um flash, assim, uma coisa, bah, né? E eu comecei imediatamente a escrever. E ele veio me perguntar, que você estava fazendo anotação das aulas? Eu falei, não estou fazendo anotação nenhuma, porque eu não quero entender, eu quero sentir. Entender é uma forma, talvez, de você colonizar o conhecimento, colonizar o pensamento, e eu não quero isso, eu quero sentir, eu quero me deixar afetar, né? E ele falou, interessante, porque você entendeu tudo da minha aula no devir poético. Aí eu falei, bom, se eu entendi, tem alguma coisa estranha, porque eu não queria entender, mas tudo bem, né? E ele me botou a faca no peito, falou assim, cara, você tem que publicar isso, eu vou fazer o prefácio para você. E aí saiu. Poesia, essa altura do Championship, né? Nunca foi tão necessária. Eu trouxe isso aqui para você, tá? Eu Opa! trouxe de presente para você. Depois eu vou fazer Por uma favor, dedicatóriazinha aqui. dedicatória já. Você encontra esse livro aqui, eu consegui publicar pela Amazon e fazer o lançamento no Museu da República, né? Que foi um lançamento super bonito, né? E super heterodoxo também, É. né? Eu recitava algumas poesias, tinha uma amiga minha, né, atriz, que também recitava, tinha uma amiga minha cantora que cantou algumas coisas. Inclusive, uma das músicas que eu pedi que ela cantasse foi Aos Nossos Filhos, né? Se não me engano, do Ivanis e do Vitor Martins, que a Elis gravou também, uma canção lindíssima, né, que fala perdoem a falta de ar, né? E o primeiro texto que eu coloco no livro, né, chama-se A Falta de Ar, né? Foi daquele momento da ditadura Eu vou cívico-militar. cortar você agora, Por favor. porque eu, quando li o release da sua vida profissional, eu fiquei com falta de ar. Me deu um impacto no peito. Por quê? Olha, eu intencionalmente ou não intencionalmente, o texto é um pouco da minha falta de ar, né? Que eu tive. Você consegue passar isso? É, eu procuro, né? É, transmitir, né? Os afetos que me atravessaram, porque no meu primeiro texto eu falo que, né? Quando eu soube, por uma entrevista que a minha mãe deu no jornal Pasquim, né? E que ela relatava, né, o que aconteceu, eu já sabia de tudo que tinha acontecido, né? Eu não estava de inocente na história, nenhum de nós está de inocente na história, em momento nenhum. Quando eu ouvi o relato da minha mãe, né, foi uma porrada, né? E veio a falta de ar. E eu lembrei de toda a falta de ar que eu senti, né,
Minha mãe e meu pai, eles foram presos e torturados durante 3 meses, em 1970, no período mais brabo da ditadura, período do governo Médici. Eu tinha 3 anos de idade, né? E para uma criança de 3 anos, você de repente não vê mais teu pai e tua mãe, né? A sensação é de abandono e falta de ar, né? Que você respira muito através desse encontro com teu pai e com a tua mãe, né? É uma forma de você estar no respiro do mundo, né? De você estar dialogando com a vida, né? Não à toa, alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, eu pensei, eu senti, eu quero reaprender a vida, a ouvir a vida falando comigo, né? E eu acho que eu estou, né, nessa jornada, né, de tentar reaprender a ouvir a vida falando comigo, né? E nessa jornada dentro dos múltiplos eus que eu sou, que todos nós somos, né? Todos nós somos múltiplos, a gente não é alguma coisa em essência. Não existe alguma coisa ou pessoa boa ou má em essência. A gente está várias coisas, a gente é atravessado por potências, a gente é atravessado por afetos e a gente faz essas escolhas todo dia, todo santo dia, 1 milhão de vezes por dia, né? O que a gente vai estar naquele momento? Escrever terapia. Escrever é exorcismo, Uhum. né? Escrever é exorcismo. Escrever é prazer, escrever é desejo, escrever é afeto. Porque uma coisa é você saber da história. A outra coisa é a protagonista contar a história. Eu falo no texto, na entrevista no Pasquim, quando minha mãe relatava, e eu já sabia o que tinha acontecido, mas eu não tinha ouvido aquele relato da minha mãe, né? Em vários momentos tinha aqueles apontamentos, né? Nesse momento a entrevistada interrompe a fala e chora e soluça. Aquilo foi uma porrada para mim, né? Porque eu sabia, mas eu não sabia, né? Já realizado. Exorcismo, eu acho que é a palavra certa, né? É uma boa palavra. E a primeira coisa que eu lembro da década de 70, dos anos 70, ou 1970, é a Copa do Mundo. A Copa do O Mundo. Brasil ganhando a Copa do Mundo e todo mundo muito feliz por isso e passando a régua, né? Passando o cerol, né, bicho? Passando o cerol. Passando o cerol em geral. Mas tudo bem, nós somos campeões do mundo. Não, tranquilo, né? Um milagre. Um milagre econômico. Somos campeões do mundo. O Brasil ame ou deixa. Pois é, entendeu? Foi muito utilizado pela ditadura naquela época, né? A vitória do Brasil, né? Sim. Que, assim, ok, obviamente tem que ser comemorado por um aspecto, óbvio, né? Mas, assim, a forma como eles utilizaram isso foi como muitas coisas que fizeram naquela época e muitas coisas que, infelizmente, né? A história só se repete enquanto farsa. Sim, né? Então a história se repete, eu vou pegar daí. E o medo agora, hein? E isso eu falo também no texto, a herança mais perversa que esses caras deixaram foi um medo dentro da gente. Medo. Né? Tem um filme que eu gosto muito, né? Na verdade, que é o filme que vem dos quadrinhos. Eu também gosto muito de quadrinhos. Eu, quando jovem, eu consumia avidamente quadrinhos. Né? É o V de Vingança, em que ele fala que a coisa mais perversa, né, que os maldosos deixam na gente é um medo. Né? O medo de que tudo se repetisse. Né? O medo de que o que vai ficar dessas sementes ruins desses últimos 4 anos. Né? Tudo que a gente vai ter que refazer. Fora o tempo fora o tempo da reconstrução, né? Exato. Um retrocesso em algumas áreas de 50 anos, uma coisa assim, aterrorizante. Houve algum relato do seu pai em relação a isso? Meu pai não consegue falar disso até hoje.
Imagina. A única vez que meu pai fez algum comentário foi uma vez que eu estava na casa que a gente morava, né, lá no Meia, e eu estava ouvindo música, como eu fazia muitas vezes, ficava horas ouvindo música, vendo filmes, lendo, escrevendo. E meu pai se tornou, né, um amante de vinhos, né, quase um enólogo amador, diletante. Ele tinha tomado umas 2 taças de vinho a mais naquele jantar, naquela noite. Eu estava ouvindo uma música, eu estava ouvindo um movimento de uma sinfonia do Beethoven. Não sei se era a 5ª ou a 7ª sinfonia, não me recordo agora. Era um movimento, o Allegretto. E ele entrou no escritório quando eu estava ouvindo. Eu gostava de ouvir Beethoven bem alto, né? Herança de meu pai também, né? Meu pai e minha mãe estão vivos, graças a Deus. E ele entrou e falou assim: na noite de Natal, os guardas do DOPS, né, onde eu estava preso, eles botavam essa música. Foi o único comentário que meu pai fez comigo a respeito desse período, né? Nossa. Quando eu li a entrevista no Pasquim, eu também fui compelido e escrevi um texto para meu pai, né? Esse texto, né, eu nem soube, minha mãe, né, safadinha, ela inscreveu o meu texto sem eu saber, né, num prêmio que tem lá em São Paulo, o prêmio Vladimir Herzog, e eu ganhei uma menção honrosa, olha só, eu fiquei... Quando veio isso, você ganhou uma menção honrosa, eu falei, de quê, mãe? Falei, pô, mãe. Jornalista Herzog, gente, que responsabilidade, hein? Pois é, rapaz. E assim, e esse texto eu não tinha colocado na primeira edição do livro, mas depois eu coloquei, né? Porque eu achei aquelas coisas, né? De você ir fazendo, de você ir diagramando, de você ir botando, e aí na hora ficou sem, mas aí depois eu consegui numa edição posterior colocar. E qual é a sua atual ocupação hoje? Olha, hoje eu estou, muitas coisas, mas hoje eu estou, em termos de ocupação, eu estou gestor do Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, que me dá muito trabalho, mas que eu amo fazer. Aquele lugar é maravilhoso. Nossa. Aquela vista é maravilhosa. Não, e a história daquele lugar, a Sim. energia daquele lugar, entendeu? Eu sinto isso aqui na Casa de Cultura lá no Vinho. Eu senti isso agora, eu vi a exposição que está lindíssima, viu? Da Laura, né? E Laura e Laurinda, né? Sim, olha. Laura e Laurinda, né? Essas mulheres tão maravilhosas, tantas delas que foram invisibilizadas na história, né? Na Rede Tefé, né? Pagu, né? O pessoal, as mulheres do movimento modernista e tantas outras. Você tem alguma memória afetiva aqui na Casa de Cultura, Laura Alvim? Tenho sim. Eu vim ver um espetáculo aqui uma vez, que eu adorava, né? Anos 80, né? Anos 80, 90, final dos anos 80, início dos anos 90, era um espetáculo do Pedro Cardoso, do Felipe Pinheiro, né? Eu acho que era A Macaca, né? Eu vi deles dois, eu vi A Macaca, vi Nada, no espetáculo deles, Nada. O que você foi ver? Nada. Maravilhoso. Espetacular, né? A gente, infelizmente, perdeu o Felipe Pinheiro, né? O Pedro tá aí. Tá aí, mas tá em outro país, né? Mas continua fazendo coisas Não, boas, ele está bem, né, atuante nas redes sociais, né? Na época, também era da patota deles, o Tim Rescala, que eu adoro, entendeu? Né? E eu tenho essa memória afetiva. Vim aqui, eu vim assistir 2 vezes esse espetáculo aqui. Legal. Né? Gostei muito. E como a gente acha o livro? Olha, a gente acha o livro na plataforma da Amazon. Também. Tá? Tem o Poesia Essa Altura do Championship, que eu consegui fazer o lançamento, a publicação e o lançamento, e tem o Malditos Processos, que é o segundo livro que eu consegui lançar na Amazon, mas não consegui consegui publicar pela Amazon, mas não consegui fazer o lançamento porque veio a pandemia. Sim. Enfim, e tem vários outros no forno aí. Opa. Né? Eu estou tentando tirar um tempinho para conseguir dar uma organizada,
né? Porque tem pelo menos mais uns 3 ou 4 aí, né? E eu não paro de escrever, né? Sim. Depois desse livro aí não pode parar, né? Eu não paro de escrever mas eu passo de 12 a 14 horas diariamente no Parque das Ruínas. É. Então, A falta de ar passou? a falta de ar, ela passou. Eu respiro hoje com mais amplitude pulmonar, digamos assim, graças à poesia, graças ao Parque das Ruínas, né? Graças às pessoas que estão na minha vida, meu pai, cultura. minha mãe, a cultura, né? A parceiros, a companheiros, né? Dessa trincheira maravilhosa que é a cultura, como Fernanda Nicoles, né? A minha atual companheira, Fernanda Bortoni, que também é poetisa, uma mulher maravilhosa, forte pra caramba. E tanta gente, né? Meus companheiros de trabalho, né? As pessoas que estão na minha vida há tanto tempo, né? Tantas mulheres maravilhosas, né? Poderosas, como a minha mãe, Cecília Coimbra, fundadora, junto com meu pai e comigo, do primeiro grupo de direitos humanos da América Latina, se não me engano, Uau. se não do Brasil, que é o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Sério? Que existe até hoje, Sim, exatamente. sim, famosíssimo. Né? Tortura Nunca Mais. Mas a falta de ar, eu guardo ela numa caixinha. Sim. Né? Eu guardo ela numa caixinha porque é importante. Tua história. É minha história, é a história de muita gente. Né? É preciso guardar isso. Sim. Né? A gente não pode esquecer dessas coisas, porque senão acontecem nos últimos 4 anos. Não. Né? E a gente não pode deixar isso acontecer de novo. Tá tudo bem agora. Agora tá melhorando. Tá. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo livro. Obrigado pelo conteúdo. E obrigado pela falta de ar que eu também senti. Vamos guardar nas nossas não é? caixinhas. Muito né? obrigado. E às vezes em quando a gente abre elas e lembra, ó, é isso aqui.